Prefeito eleito da capital diz que não terá posse presencial para evitar aglomeração. Cícero Lucena fala ainda que ações de combate à Covid-19 devem ser conjuntas com os municípios da Grande João Pessoa. Foi durante reunião com o governador João Azevedo que anunciou novas medidas restritivas para o funcionamento de bares e restaurantes no estado. E você vai ver também nesta edição. 12 cidades da Paraíba estão na pior situação possível com relação à Covid-19. Elas receberam a bandeira vermelha. É como se nós tivéssemos voltado lá para a terceira avaliação do plano normal, lembrando que hoje nós estamos na 14ª, como se tivéssemos regredido a transição dos meses de junho para julho, quando as bandeiras vermelhas desapareceram do plano. Bandidos explodem agência bancária no Conde e atiram na base da PM e em viatura da Guarda Municipal da cidade. Caso Expedito Pereira. Polícia avança nas investigações e encontra a moto usada no crime. Com a identificação da moto, a polícia chegou a 2 suspeitos. Um deles foi preso por ter um mandado de prisão em aberto por um outro tipo de crime e o outro ficou para se apresentar à polícia ainda esta semana. Festa Aruanda Online. Produções do maior festival de cinema da Paraíba podem ser vistas de casa mesmo. Essa oportunidade de poder assistir toda a programação online, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, é uma oportunidade massa. JPB2 desta segunda-feira, dia 14 de dezembro, começa agora. Olá, boa noite para você. Um assassinato, muitas dúvidas à espera de esclarecimentos, mas aos poucos a polícia vai desvendando a morte do ex-prefeito de Bahia, Expedito Pereira. A moto usada no crime foi encontrada e 2 suspeitos de possível envolvimento no crime foram identificados. A polícia apresentou resultados parciais das investigações, entre eles uma camisa achada nas imediações do local do crime e que pode ser do homem que matou o ex-prefeito Expedito Pereira. A coletiva também foi para revelar que a moto usada no crime foi identificada e localizada em Bahia, a partir das imagens de circuitos de segurança próximos de onde o ex-prefeito de Bahia foi morto. Com a identificação da moto, a polícia chegou a 2 suspeitos. Um deles foi preso por ter um mandado de prisão em aberto por um outro tipo de crime e o outro ficou para se apresentar à polícia ainda esta semana. De acordo com as investigações, os 2 vinham trabalhando com um parente da vítima, o ex-prefeito Expedito Pereira. O veículo foi encontrado, foi apreendido e o dono é levado à delegacia para prestar depoimento. No depoimento ficou claro que ele não estava com o veículo no momento do fato. Ele emprestou a motocicleta. Foi identificada as pessoas que estiveram com a motocicleta. Uma delas, a Polícia Militar, prendeu na sexta-feira, no sábado à noite, por outro crime, por questão de mandado de prisão. Porém, no domingo, foi interrogado pela Polícia Civil, onde ele acabou confirmando que realmente tinha pego essa moto. Ainda está meio nebuloso a questão de para quem se entregou essa moto, mas aí tudo vai ser provado através das investigações. E quem é o segundo suspeito? Qual é o envolvimento que ele teria? Na verdade, são 2 suspeitos que pegaram a moto. Então, o primeiro foi preso por esse mandado de prisão e o segundo ficou de se apresentar. Já foram feitas diligências na residência desse. A esposa dele foi ouvida em delegacia, porém ele já não encontrava-se mais aqui em João Pessoa, em Bahia. Então, ele ficou de se apresentar com um advogado ainda essa semana. No momento do crime, eles estavam com a moto. Então, assim, eles vão ter que agora provar que não eram eles que estavam na execução. Porque vai ser feito ainda perícias, imagens, tudo, para se mostrar se era um dos 2 aquele executor. Ainda não está descartado isso aí. Existe ligação de parentes do ex-prefeito Expedito Pereira com o crime? Isso está sendo investigado ou já descartado? Como é que a polícia está vendo isso? Não, o que temos hoje de prova, confirmado pelo preso e pela esposa do outro que vai se apresentar, é que os 2 trabalham ou são funcionários de um parente de Dr. Expedito. Isso já está nos autos. Se esse parente tem envolvimento com o crime, é uma segunda etapa de investigação. Um filho e um sobrinho de Expedito Pereira acompanharam a coletiva. Estamos buscando força e serenidade. Ainda não atravessamos o luto, ainda choramos, ainda estamos muito abalados. Estamos acompanhando ansiosos e militantes por justiça.
O ex-prefeito de Bahia, ex-deputado estadual e médico Expedito Pereira, de 72 anos, foi morto a tiros na quarta-feira passada quando andava sozinho numa calçada da Avenida Sapé, no bairro de Manaíra. Um homem em uma moto se aproximou dele e fez os disparos. O doutor Expedito ele caminha normalmente, tranquilamente na rua. Alguém que de alguma forma está temeroso com alguma intervenção terceira, né? Não estaria tão despretensioso andando daquela forma na rua. E não há registro até então de nenhuma ameaça. É um processo complexo, é um quebra-cabeça sendo montado e cujo destinatário final será o Ministério Público, que é o dono da ação penal. Uma agência bancária foi explodida na cidade do Conde e, para impedir a ação da polícia, os ladrões atiraram no carro de patrulhamento da Guarda Municipal e na base da PM. Muita gente acordou assustada com o barulho de uma explosão. A parte térrea do prédio onde funcionava uma agência do Bradesco, no centro do Conde, ficou completamente destruída. Muitos destroços e estilhaços das vidraças ficaram espalhados pela rua em frente, inclusive a placa de identificação do banco, que foi parar na calçada do outro lado da rua. Muitas cápsulas de balas de pistola e fuzil também estavam pela área. A agência foi explodida por volta das 3h40 da madrugada, segundo a polícia, por pelo menos 6 homens em 2 veículos. Pelas avaliações iniciais, os caixas eletrônicos não foram violados. Ficou um elemento de frente da base da Guarda Municipal, que ela fica ao lado do Banco Bradesco, contendo os policiais que estavam lá dentro, os agentes que estavam lá dentro, disparando contra a sede, inclusive contra o veículo delas. E outro elemento disparando contra o destacamento da Polícia Militar, que também fica bem próximo aqui, já para eles não poderem revidar. Explodiram o banco e saíram em desabalada a carreira. E depois deixaram um carro incendiado atravessado na PB 018, sentido Jacumã. A equipe de perícia esteve no local fazendo um trabalho minucioso. Até um drone foi utilizado no serviço. Nós temos um alcance fotográfico muito maior e com isso a gente pode fotografar, registrar a totalidade dos vestígios, podemos verificar rotas de fuga, podemos visualizar locais de danos, por exemplo, no caso como esse, que se trata de uma explosão bancária, se existentes, danos inclusive em telhados, em áreas superiores que do chão a gente não consegue realizar. No próximo bloco tem o resultado do encontro entre o governador João Azevedo e o prefeito eleito de João Pessoa, Cícero Lucena. A reunião foi para planejar ações de combate à Covid-19. Os detalhes daqui a pouquinho. Até já. O governador da Paraíba e o prefeito eleito da capital se reuniram hoje à tarde no Palácio da Redenção. Do encontro surgiram anúncios sobre ações de combate à Covid-19. O repórter Herbert Araújo ele acompanhou e tem todos os detalhes dessa reunião para a gente agora, ao vivo. Herbert, boa noite para você. Oi Larissa, boa noite a todos. Além do governador João Azevedo e do prefeito eleito de João Pessoa, Cícero Lucena, também participaram dessa reunião integrantes das equipes de saúde dos dois gestores, né? Eles estavam traçando estratégias para o combate à Covid-19 aqui nos próximos meses. A gente sabe que o prefeito Cícero Lucena só vai assumir o cargo no dia 1º. Tem, claro, uma tradicional cerimônia de posse toda vez que um prefeito assume. E a primeira modificação, a primeira medida que foi anunciada foi justamente essa, uma modificação naquele formato tradicional da cerimônia de posse. Vamos ouvir o que disse o prefeito eleito. Assumo aqui, presente a vocês, e já tinha feito com o governador, a minha disposição, por exemplo, de na posse nós não termos evento que concentre as pessoas. Vamos estabelecer a forma de virtual ou de número bastante resumido, até com transmissão através dos meios de comunicação, mas nós não teremos aglomeração na posse do prefeito de João Pessoa. O prefeito eleito também falou sobre as medidas que devem ser tomadas para o combate à Covid-19 aqui na capital, em conjunto com o governo do estado, mas disse que é muito importante que haja um diálogo também com os outros prefeitos da região metropolitana. São ações que não adianta ser tomada apenas pelo prefeito de João Pessoa, mas é importante que com essa
convivência que nós temos na região metropolitana, quer seja de residência, quer seja de mobilidade urbana, quer seja de trabalho, de emprego, é interessante que a gente possa, com os prefeitos eleitos também da região metropolitana, nós possamos ter os mesmos procedimentos e as mesmas ações. O governador João Azevedo falou sobre um novo decreto que ele deve editar ainda esta semana. Esse novo decreto, ele traz novas regras mais detalhadas para o funcionamento de bares, restaurantes e casas de evento. Essas regras, elas vão se orientar pelo plano novo normal que estabelece a classificação dos municípios de acordo. Não afeta absolutamente nada com relação ao funcionamento delivery e takeaway, ou seja, não muda isso. Entretanto, o funcionamento mudaria apenas com relação ao horário. Isso vai ser publicado essa semana ainda, vocês terão conhecimento. O governador também falou sobre a questão dos insumos, como seringas, luvas e vários insumos que são necessários, por exemplo, para a imunização das pessoas. Ele disse que não há preocupação com relação a essa questão dos insumos. Há um estoque que ele disse que é considerável, mas vai haver uma nova aquisição, por exemplo, de seringas esta semana. Ele falou também que a Paraíba já tem um plano de imunização traçado e que aguarda somente a liberação, a autorização da Anvisa para o uso das vacinas. Nós temos hoje em estoque 220 mil seringas aproximadamente, já de uma compra feita anteriormente. E agora no dia 22, mais um processo licitatório para a compra de 3 milhões de seringas, que acontecerá agora no dia 20. Claro que esse número será suficiente para que a gente possa fazer a campanha de vacinação no estado da Paraíba. É importante entender que qualquer vacina e só poderá ser aplicada, ou só poderá ser disponibilizada depois da autorização da Anvisa. Muito bem. Todo mundo aguardando essa vacina, enquanto ela não chega, as regras mais importantes são essas. Inclusive, o prefeito Cícero Lucena estava falando sobre isso. Nós estamos aguardando a vacina chegar, mas enquanto isso não acontece, nós temos que agir como se ela nem existisse. Então, nós temos que lavar as mãos, nós temos que manter o distanciamento social, nós temos que usar máscaras. Larissa. Sim, Herbert, obrigada pelas informações. A gente segue falando sobre a Covid-19, os números seguem aumentando. A gente tem os dados para você agora do boletim da Covid-19 que foi divulgado na tarde de hoje pela Secretaria de Saúde do Estado. E a gente começa pelo número de mortes, 3.452 pessoas morreram até agora, são 13 mortes a mais do que ontem. Dessas, 5 foram registradas nas últimas 24 horas. No boletim de ontem foram 9 novos registros. O número de casos confirmados também segue avançando, 153.917 casos confirmados até hoje. No boletim de hoje foram 268 novos registros, enquanto que no boletim de ontem foram 93 novos casos. A gente lembra que esses números estão bem abaixo da média, justamente por causa do fim de semana, né? Muitas equipes das prefeituras não trabalham e aí não passam os números para o estado somar o total. Agora, o número de leitos, a gente lembra para você que o governador já avisou que nesse novo decreto, que ele deve publicar ainda essa semana, atingindo aí 70% de ocupação nessa região, aí bares e restaurantes terão medidas mais restritivas. Em todo o estado da Paraíba hoje, essa ocupação está em 57%, mesma média de ontem. Na região metropolitana de João Pessoa, a gente está bem alta, né, com essa ocupação aí perto de 70%, né? 60% agora, 59% ontem. Região metropolitana de Campina Grande, 57% hoje, ontem 56%. E no sertão do estado, com esse novo decreto, essa realidade aí de mais restrições para funcionamento de bares e restaurantes já deve se aplicar, caso esse decreto seja publicado, porque já passou e muito aí dos 70%, 88% agora. Ontem chegou a 93% de ocupação de leitos. A notícia boa é sempre o número de recuperados. Todos os dias a gente traz esse número aqui para você. 120.419 pessoas venceram a Covid-19 até agora.
E o governo do estado anunciou a abertura de mais 120 leitos para o tratamento de pacientes com a Covid-19. Vale dizer que essa é uma média que poderia ser evitada se todos fizessem a sua parte, seguindo os protocolos de segurança para combater a doença. Com unidades de saúde lotadas, principalmente no sertão do estado, a Paraíba atualmente tem 12 cidades com a bandeira vermelha, que é a mais alarmante, a que exige mais restrições nos municípios para se evitar a propagação da doença. A ocupação dos leitos de UTI é um dos critérios que ajudam a classificar os municípios de acordo com a gravidade da pandemia. Na avaliação anterior, há 15 dias, a Paraíba não tinha nenhuma cidade na bandeira vermelha. Agora são 12. A realidade se impõe, é como se nós tivéssemos voltado lá para a terceira avaliação do plano normal, lembrando que hoje nós estamos na 14ª, como se tivéssemos regredido a transição dos meses de junho para julho, quando as bandeiras vermelhas desapareceram do plano. Ao aparecer novamente, o nosso papel é ajudar as prefeituras a fazer a lição de casa, e a lição de casa é PROCON, vigilância sanitária, apoio das forças de segurança para que a gente possa acompanhar especialmente estabelecimentos e atividades. Sobre a festa realizada em São Bento nesse fim de semana, que reuniu aí uma multidão no estádio municipal, a prefeitura da cidade decidiu, após a repercussão negativa do evento, proibir a realização de qualquer tipo de show ou similar que provoque aglomeração na cidade. Na volta do intervalo, indica para você conferir filmes paraibanos e nacionais de forma gratuita e sem sair de casa. Até já! Atenção quem precisa passar pela BR-230 na capital, ali na altura do bairro João Agripino, sentido Cabedelo. É que começa amanhã uma obra de manutenção do asfalto desse trecho. Segundo o DENIT, até quinta-feira a faixa da esquerda vai ficar interditada. Aí na terça-feira da semana que vem vai ser a vez de interditar a faixa da direita, no mesmo sentido ali Cabedelo, no mesmo trecho, pertinho ali do Hospital de Trauma. O dia deve começar com chuva amanhã, aqui no litoral, no Brejo e no Agreste. Segundo a ESA, essa chuva deve seguir da madrugada até o período da manhã. No Cariri, Curimataú, sol entre nuvens, nada de chuva. No Sertão e no Alto Sertão deve chover mais à noite. Mínima de 24 e máxima de 31 graus no litoral paraibano amanhã. As produções da atual edição do Fest Aruanda estão disponíveis online. Foi a forma encontrada para realizar o evento e evitar aglomerações nas salas de cinema. E para assistir é muito fácil e de graça. Nas últimas edições, os documentários, longas e curtas do Fest Aruanda eram exibidos apenas na telona do cinema, lembra? Mas este ano o pessoal pode assistir a programação do festival com mais de 40 produções selecionadas em qualquer lugar, em qualquer tela, só precisa ter acesso à internet. O acesso é de graça. A Aruanda Play já está funcionando. Maviael é um dos idealizadores da plataforma e fala sobre essa novidade. Nós tivemos que aderir a um sistema de capacidade de armazenamento ultra veloz, né, para que esses filmes pudessem chegar ao público. Foi um desafio muito grande. O conteúdo é liberado de acordo com a programação do dia. Você tem que fazer um cadastro. E nesse cadastro você recebe a confirmação por e-mail, onde você vai precisar preencher seus dados, como nome completo, data de nascimento, um cadastro e confirmar no e-mail para depois você atualizar o seu catálogo, né, do Aruanda Play. E essa plataforma tem um tempo que ela vai funcionar ou ela vai ficar funcionando? Tem um tempo da programação do festival. As sessões elas acontecem diariamente e nessas sessões diárias elas são divididas entre sessão 1, sessão 2, sessão 3, sessão 4, onde você pode escolher os filmes que você quer assistir. Dentro de cada sessão, dentro de cada horário, sempre das 12 horas até as 23 horas e 59 minutos, que é o tempo que foi decretado mesmo para a exibição desses filmes, porque são filmes exclusivos e nunca antes lançados no mercado. Quem já conhece o potencial do Fest Aruanda, agora nesta 15ª edição, tem a oportunidade de vivenciar uma nova experiência da mostra de audiovisual. O Fest Aruanda, ele é um patrimônio
eu acho que do cinema brasileiro, não só da Paraíba. É o festival mais importante da Paraíba, mas é, além de tudo, um patrimônio do cinema brasileiro, né? É um evento que tem um reconhecimento nacional e internacional, tem parceria com festivais de fora do Brasil e é reconhecido nacionalmente, tem o Canal Brasil como parceiro. Enfim, acho que é um festival importantíssimo e essa oportunidade de poder assistir toda a programação online, né, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, é uma oportunidade massa e eu acho que as pessoas têm que ver. Acho muito, muito importante. E no catálogo de produções online do Fest Aruanda entrou em cartaz hoje o documentário Em Palcos Televisivos. É o trabalho de conclusão do programa de pós-graduação em jornalismo da UFPB do aluno Fabiano Diniz. No documentário, Fabiano traça o perfil de 3 mulheres apresentadoras e repórteres com forte ligação com as artes plásticas. São elas Edilane Araújo, Silvia Torres e Daniele Uebra. Como mostramos há pouco, para acessar a plataforma de exibição do Fest Aruanda, você não paga nada. Boa noite, até amanhã.